Opa, professor Felipe Fontoura, e a gente vai começar então com a nossa primeira fórmula, que é o meu primeiro emprego na TI. E o foco principal dessa fórmula é conquistar a nossa primeira oportunidade na área de TI. E até aqui eu frisei, grifei com vermelho primeira, porque isso implica em algumas coisas. Vamos olhar. Para quem que é então? Para pessoas que buscam uma primeira oportunidade na área para acumular experiência e galgar oportunidades melhores em um segundo momento. E os requisitos? Possuir um bom domínio básico e alguma tecnologia, ter criado um perfil no GitHub, que você já sabe fazer isso, e um currículo desejável, um website pessoal, alguma coisa registrada no seu nome.com.br. A gente já falou isso em algumas aulas atrás. E o mercado? Qualquer empresa que possa dar oportunidade ao iniciante, de preferência na sua localidade. O salário vai variar, um salário de júnior, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou falando nesse momento, ele varia de R$ 1.200 a R$ 2.500, dependendo da região e tecnologia, principalmente tecnologia que você está trabalhando. E qual que foi o meu primeiro emprego na área de TI? Bom, na minha vida na TI começou como estagiário no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, com uma bolsa auxílio de R$ 150 por mês, trabalhando para o governo, no caso, o CNPq. E aqui está uma foto, né? Tem ali ao lado direito do vídeo, um menino ali meio assustado, aquele que está vestido de preto, com uma faixa azul, e do lado esquerdo tem uma tia babona também, que está ali. E ali eu tirei uma foto com a minha família na ocasião da formatura. E os principais problemas, então, vamos começar a relembrar dos principais problemas que o iniciante ou a pessoa que está aplicando essa fórmula, deseja aplicar essa fórmula, deve estar sofrendo nesse momento. Primeira coisa é não possuir experiência, ou seja, você precisa de experiência para conseguir trabalhar, só que você precisa não tem experiência. Então você precisa dessa experiência para trabalhar, mas ninguém dá oportunidade também. Você não sabe ainda qual tecnologia ou linguagem de programação focar e está disposto a aceitar qualquer coisa e não pensa muito a longo prazo. E aqui a estratégia. Como que a gente vai resolver então esses problemas? Primeira coisa, focar no conhecimento que você já possui, focar num nicho muito específico e também focar em criar um pequeno arquétipo de autoridade. A gente vai ver isso mais para frente nessa aula. E aqui eu coloquei a foto do Canvas e coloquei em amarelo as coisas que você precisa obrigatoriamente focar e prestar atenção. Se você ainda não completou todo o seu Canvas, complete pelo menos focando nessas áreas, nesses post-its aqui que estão em amarelo, porque são os mais importantes para que a gente possa começar e completar essa fórmula. Então vamos começar. Conhecimento. O que você precisa de ter de conhecimento? E aqui eu extraí isso aqui de uma conversa que eu tive com uma pessoa que foi o seguinte, a gente estava falando no WhatsApp, enfim, e ele falou o seguinte: professor, eu gosto muito de robótica, mas estou em dúvida se eu inicio meus estudos em segurança da informação, e atualmente eu estou fazendo o curso de Python de graça no YouTube. Eu até coloquei ali, isso aqui vai ser um futuro aluno do curso. Mas o que acontece? O que está acontecendo aqui? Claramente você percebe que essa pessoa está totalmente perdida. Ou seja, ela acredita, ela acha que o simples fato de, por exemplo, eu gosto de robótica, mas eu estou fazendo segurança da informação. Mas nesse momento, como eu não estou fazendo nada, eu estou estudando Python. Você começa a perceber que a pessoa aqui está totalmente perdida e só gastando energia. Então, até por isso que eu coloquei as 3 frases ali na estratégia grifada de vermelho, o foco, porque para o iniciante, o foco ele tem uma importância maior ainda. Porque como tudo está um pouco nebuloso, como tudo está um pouco complicado, se você abre muito a abrangência dos seus estudos, se você abre muito a abrangência das coisas, você começa a se perder. E isso vai ser um erro fatal que vai fazer com que o iniciante se perca no processo. Nesse caso aqui dessa pessoa, ele gosta muito de robótica. Tá, então se ele gosta de robótica, ótimo. Então o que ele tem que estar procurando? Você que já preencheu o Canvas, ele então tem que ver mercados de robótica, tecnologias que robótica usa, né? O que ele precisa estudar então se ele ama robótica? O que tem a ver a pessoa aqui está iniciando estudo em segurança da informação, né? E, não estou fazendo nada, então estou estudando Python.
tá meio complicado. Então, isso aqui eu coloquei essa frase aqui, o trecho dessa conversa, só para você poder entender. Então começa aquilo que você já tem em mãos, por mais simples que pareça. Se você ainda não tem conhecimento necessário para trabalhar na área que você ama, então você está sonhando, que foi o caso daquele depoimento que eu coloquei para você, aquele trecho da conversa. O que está acontecendo ali? A pessoa está viajando, a pessoa está totalmente perdida. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa olhar para o seu canvas e falar o seguinte: olha, eu quero fazer tal coisa, eu amo X. Eu tenho o conhecimento necessário para trabalhar com X? Não, então você está sonhando nesse exato momento. Claro que depois você vai criar, vai traçar uma estratégia para você chegar naquilo que você realmente quer fazer. Só que nesse primeiro momento você não tem nada. Então o que você precisa fazer? Começar com aquilo que você tem na mão, com aquilo que você aprendeu na escola, com aquilo que você já tem um mínimo de experiência, com aquilo que você fez algum outro projeto, mesmo que seja de brincadeira. Então é isso que você precisa fazer. Porque senão o que vai acontecer? Você não vai conseguir sair do lugar. Então, como é que fica o nicho? O que você precisa focar no nicho? Eu coloquei então aqui alguns índices para que a gente possa olhar. Tem um índice chamado Índice Tube, que eu extraí do site, é só você buscar no Google Índice Tube, eu também vou colocar abaixo dessa aula o link do site, que ele fala os principais linguagens ou tecnologias que estão bombando no mercado nesse momento. E como que ele analisa isso? Ele analisa pela quantidade de projetos que foram feitos na linguagem, pela quantidade de pessoas trabalhando nela, pela quantidade de oportunidades, quantidade de empresa. Então é uma empresa de software que começou a calcular um índice, vamos dizer assim, o grau de importância daquela tecnologia ou linguagem dentro do universo da TI, universo da computação. E aqui a gente começa a perceber o seguinte: o Java, C, C++, Python, C Sharp, JavaScript, VBNet, RPHP e MATLAB, tá? Não se preocupa se você ainda não sabe todas essas linguagens, ou se você não sabe nem, por exemplo, o que MATLAB significa, mas vamos se concentrar nos 5 primeiros aqui para que você possa entender o que é market share, ou seja, qual que é a fatia do bolo do mercado. A gente começa a perceber que o domínio do bolo do mercado, vamos dizer assim, é o Java com a dupla C e C++. Até vou deixar o link de um vídeo que eu fiz aqui, falando em mais detalhes sobre isso. Mas isso significa o seguinte, que o Java, obviamente, está dominando, depois tem o Python, o C Sharp. Ah, significa então que eu preciso correr e estudar Java, gente? Não, a gente vai ver mais para frente nessa aula ainda, que depende da sua estratégia. E depende também que se você entrar num nicho, em que é um nicho que ele está grande, significa também que tem peixe grande lá. Lembra do exemplo do lago, na etapa do marketing? Significa então que você precisa, muitas vezes, sair desse nicho, porque você vai encontrar lá programadores de extrema experiência, pessoas lá se matando por um salário, mínimo que seja, enquanto que de repente tem uma outra área da tecnologia um pouco mais nova, que pode te auxiliar. Ou não, de repente aí na sua cidade o mercado de Java é carente mesmo, é grande, então é bom você chegar nessa onda. Depende muito do nicho do mercado que você está atuando. Mas eu deixei esse índice que é uma representação matemática numérica que pode nos auxiliar numa tomada de decisão. Aqui eu coloquei o índice histórico. Eu medi esse índice em dezembro de 2017, você pode entrar no site sim para ficar atualizado, mas você começa a perceber aqui, eu plotei, também copiei esse gráfico lá do site, que ele mostra a série histórica, desde 2002, quando começou a ser medido. Na linha azul, que é aquela primeira linha que está lá em cima, beirando a média dos 20 pontos, como eu comentei, está o Java. Depois vem o C, na linha preta, depois o Python, que está misturado logo ali embaixo, depois vem as outras linguagens. Mas a gente começa a perceber, e eu fiz uma análise, que depois, novamente, eu te convido a assistir esse vídeo, que eu gravei no meu canal do YouTube falando sobre isso. A gente tem ali que Java e C, de fato, é a solução, vamos dizer assim, mais usada. Por que é a solução mais usada? Ah, é porque as empresas preferem usar Java? Não, porque a maioria das tecnologias que foram iniciadas, vamos dizer assim, há uma década atrás, é o que você tinha disponível na mão, principalmente o Java, que é uma solução assim, bem corporativa. Ah, significa então que o Python não presta? O JavaScript não deve, significa que eu não devo estudar? Não, só significa que na época, vamos imaginar quando um sistema corporativo foi criado, tem sistemas aí que foram criados na década de 80, começou e era isso que eu tinha de possibilidade. Era o mercado que tinha na época, a quantidade de profissionais, certificações,
enfim, e uma empresa grande não pode sair mudando a sua linguagem de programação, a sua tecnologia assim da noite para o dia. É um Titanic manobrando, né? Quando o Titanic vai manobrar, eu preciso fazer todo um aparato. É a mesma coisa essas empresas. Mas o que você precisa ficar ligado é o seguinte: volume e derivada. O que significa isso dentro da matemática, né? Integral e derivada. Integral é a área. Então, se a gente fosse perguntar ali qual que é a integral do Java, a área que a curva do Java ocupa, é uma área gigante, então é um mercado grande. Mas a gente precisa analisar também a derivada, que é a tendência que o Java, por exemplo, eu estou usando o Java, mas pode usar qualquer outra linguagem, está acontecendo. O Java e essas linguagens que estão dominando, você começa a perceber que ele não é mais a linguagem absoluta. Quando a gente começa a perceber ali em 2002, o Java ocupava ali beirando os 25 pontos. Hoje ele está abaixo dos 15, como a gente viu, está com os 13%. O que isso significa? Significa que o Java está morrendo? Também não. Só significa que existem outras tecnologias que essas outras tecnologias ou têm mais oferta no mercado e existem mais pessoas que têm oportunidade de usar a tecnologia certa para a situação certa. E aqui vem o próximo tecnologia que eu recomendo você ficar de olho, o R e o Python. Por que essa tecnologia ela está em ascendência? E elas estão ali no finalzinho ali, se você viu o R que está verde e o Python em cor de laranja, é que não dá para ver, infelizmente, por conta do zoom, mas depois você pode visitar o InStitube, o site lá que está no link abaixo, e você vai perceber que eles estão numa derivada agressiva, ou seja, elas estão subindo fortemente. Então elas estão pegando espaço de alguma outra linguagem, elas estão pegando um pedaço da pizza, ou um pedaço do bolo de alguma outra linguagem e estão começando a ser mais usadas na empresa. Por que elas estão sendo usadas? Porque o R e o Python têm uma vasta biblioteca de machine learning, de inteligência artificial, de big data, análise de dados. Então é o que o mercado está precisando nesse momento. Por quê? Porque servidor ficou barato. Eu tenho hoje a Amazon AWS, uma empresa do grupo da Amazon, que você pode pagar computação por hora. Então você pode alugar um servidor gigantesco por hora, pagar centavos para ele para fazer alguma análise. Então o que as empresas hoje estão fazendo? Como dados e informação é fundamental para a tomada de negócio delas, elas estão rodando todos esses programas para saber o seguinte: qual que é o tipo de perfil do consumidor dela, o que o consumidor mais compra. Ou isso, quando você roda, por exemplo, dentro de um Walmart, você chega a conclusões bastante inusitadas, como, por exemplo, colocar fralda de bebê junto com a cerveja. E por que você vai colocar fralda de descartável junto com a cerveja? Porque quando o pai vai comprar fralda desesperadamente de madrugada ou então tarde da noite, porque a mulher dele falou: cara, vai comprar fralda que acabou a fralda, ele vai se recompensar também comprando uma cerveja. Mas você só chega nesse tipo, eu falei, isso daí é um clássico dentro do machine learning, enfim, dessa análise de big data, mas quando você só consegue chegar a essa conclusão rodando algum algoritmo desse, porque é impossível você, como ser humano, analisar todos esses eventos e tentar interconectá-los. Bacana? Dentro também desse processo, você percebe ali que você tem o JavaScript e o PHP, que ele está ali dentro daquele meio ali, meio nebuloso, mas também eles, vamos dizer assim, ocupam uma posição importante. Eu, por exemplo, recomendo você, nesse caso, focar nessa parte também de web, PHP e JavaScript. Por quê? Porque é um mercado, vamos dizer assim, de uso geral. É um mercado que não vai te exigir também muitas coisas. Quando você vai para o mercado do C# e do Java, eles são naturalmente linguagens corporativas. Só que para você trabalhar numa multinacional, você tem que ter inglês avançado, você precisa competir com várias outras pessoas, você precisa passar por um processo de contratação de 10 etapas. Você começa a entender então que, de repente, você precisa levar em consideração essas outras coisas, sendo que muitas vezes você que é um iniciante, você ainda que tem lá seus 20 e poucos anos, ou não importa a sua idade, está começando agora, pode ser que você não tenha todos esses outros atributos. Então, significa que se você de repente escolher no PHP e JavaScript, é mais fácil de você conseguir, porque você vai entrar numa empresa de pequeno, médio porte e já vai começar ali a ficar num processo de um ano e meio trabalhando ali para conseguir experiência, para depois sim você galgar a coisa melhor. Por isso que, nesse caso, eu entrei lá no INPE
para ganhar R$ 150. Na época que eu entrei no INPE, eu entrei para trabalhar de graça. Mas eu vou explicar um pouco mais dessa estratégia depois. Então, tá aqui as curvas que eu recomendo você analisar. Entra depois no site que está no link abaixo e no meu vídeo para você entender melhor. Outra coisa também que você precisa focar, e não adianta você só ficar olhando para a tecnologia, porque você é um ser humano. Você gosta de coisas, você tem conhecimento e você também precisa analisar um pouco do mercado. Então, se você não fez esse exercício aqui do nicho, do círculo da convergência dos 3 círculos, eu recomendo que você volte e preenche isso no seu Canvas para que você possa fazer. Por quê? Qual tecnologia que você tem paixão? Qual delas você é bom? Qual tecnologia o mercado está disposto a pagar? Né? Porque, aquele exemplo que eu dou, eu adoro andar de bicicleta, eu morro de paixão por andar de bicicleta, só que eu não tenho tanto conhecimento, não tenho tanta habilidade para fazer isso, porque eu já tenho lá meus 30 e poucos anos, não sou um atleta e com certeza não vai ter pessoas que estão dispostas a pagar para andar de bicicleta. Então isso significa que não adianta, não tem futuro em andar de bicicleta, não adianta eu me enganar, é matemática. Eu posso continuar andando de bicicleta no final de semana, posso continuar com a minha paixão, talvez como hobby, mas talvez eu não vou conseguir viver disso. Legal? Eu também recomendo que você possa olhar o nicho, eu falo bem mais detalhes nessa parte de nicho na etapa de marketing, para que você olhe sites aí na sua região. Um bom site é o hipsters.jobs e o outro também é lovemondays.com.br, que eu recomendo ao qual que você possa entrar e olhar oportunidades na sua região para também ver o que essas empresas estão precisando. De novo, não adianta nada eu tentar trabalhar na Tesla, na SpaceX, né, pensar num futuro aí, num cara que vai trabalhar no Facebook se eu moro lá no interior do país e na minha cidade não tem nada. Você está sonhando? Então, você precisa urgentemente nessa primeira fase se conectar na sua realidade. Na minha cidade só tem um escritório de contabilidade que lá eu vou ganhar R$ 100 por mês e vou ficar trocando memória. Cara, é isso que você tem para você agora. É isso que eu vou aproveitar como primeiro dentro das minhas restrições e vou começar a entrar no mercado de TI. Novamente, você precisa ganhar experiência, você precisa passar por esse processo. Ah, mas tem uma oportunidade de estágio bacana que eu consegui. Ótimo, então vai na bacana, tá certo? Mas não fique sonhando. Então, como eu comentei, foco na empresa da sua região. Cuidado com longo prazo e também isso é algo importante que eu vejo muita gente entrando em qualquer boqueta, qualquer empresa, qualquer coisa, desesperado. Daí, depois que já está lá na empresa, se acomoda. Ou seja, não é para você se acomodar. Esse plano aqui é para que você consiga entrar no seu primeiro emprego. Como eu comentei, meu primeiro emprego foi lá trabalhando, ralando, trabalhando quase que de graça nos primeiros meses e depois ganhando uma bolsa de R$ 150. Mas foi um emprego a qual me ajudou a entrar na Embraer. Depois vocês vão ver nas outras fórmulas aí um pouco mais da minha história. Mas aqui é até um recado. E depois, com 1, 2, 5 anos, onde que você quer estar? Então não para no primeiro emprego, não arrume dívidas, né? Não saia comprando carro, apartamento, né? Prometendo mundos e fundos para a namorada, para a esposa, enfim. Porque o que vai acontecer? Você vai acabar ficando preso nesse lugar que não vai ser um lugar, vamos dizer assim, que você mereça estar, mas é o que tem para você agora, se for o caso, né, se você não arrumar uma coisa bacana de início, e que depois o que vai acontecer? Você vai ser forçado a ficar nele, porque você vai ter dívidas, e daí com essas dívidas vão te prender. Então toma cuidado, é só um evento temporário. E autoridade. Por que eu estou falando de autoridade para logo você que não tem autoridade nenhuma? Então, primeira coisa, por que a autoridade é importante? Quando você vai entrar no primeiro trabalho, quando a empresa te pede uma carta de recomendação, te pede uma lista de trabalhos empregos que você passou, na verdade o que ela quer saber é o seguinte: olha, será que se eu contratar o Joãozinho, ele vai ser um cara que vai me entregar resultado? Porque toda contratação, querendo ou não, é um contrato, né, de médio e longo prazo. Ninguém te contrata para ficar pensando em você trabalhar uma semana, que é pelo menos que você fique lá no mínimo 1 ano. Então, né, se presume que você vai ficar pelo menos no mínimo 1 ano. Então ela quer ter certeza que diante de todos os elementos, ela não vai ter tanta incerteza. Então o problema da autoridade tem a ver com a incerteza e
a garantia que essa empresa não vai ter tanto problema assim. Então, qual é a garantia, vamos dizer assim, qual é o elemento de autoridade de praxe que as empresas te pedem? Experiência. Logo, se ele é um cara experiente, então significa que eu tenho um pouco mais de garantias. Ele é um cara que tem uma certa autoridade no mercado. Só que o bom é que você vai aprender nessa fórmula agora com um exemplo real que você pode gerar autoridade sem que você tenha passado ainda por um trabalho formal. Bacana? Que é a fórmula que eu vou te ensinar a partir de agora. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar o GitHub mais o seu site.com.br, que vai ser ali o seu nome.com.br, que você já viu e já fez no Canvas, passou até pela etapa de mídia. Legal? Então, aqui uma lista de projetos. Então, qual que é, vamos dizer assim, a grande sacada, o grande processo? Você vai criar um projeto, só que você não vai criar qualquer projeto, você vai criar o projeto do jeito que eu estou te falando aqui, e você vai criar o seu website.com.br do jeito que eu vou falar aqui para você também, tá certo? Eu estou te ajudando a encurtar esse processo. Mas que tipo de projeto que eu vou colocar no GitHub? Que provavelmente vai ser a pergunta próxima, se você não fez até agora. Bom, primeira coisa, você vai escolher, eu vou escolher mais ou menos aqui que eu vou fazer uma coisa web. Eu te recomendo fazer uma coisa web, porque é mais ou menos o perfil das empresas pequenas que elas precisam hoje. Normalmente é um sisteminha que tem lá do outro lado, foi feito por alguém, ou então o dono fez lá uma planilha e ele quer automatizar essa planilha, quer funcionar um negócio meio web. Não adianta você ficar um pouco de novo sonhando que você vai trabalhar numa produtora de games super famosa. De novo, pode ser. Quantos Neymar tem por aí no mundo? Cara, só tem um Neymar. Você pode ser o Neymar, não deixe de acreditar nisso. Mas eu quero dizer é que você precisa ser realista também. Para que você não fique a vida inteira acreditando que a sua hora vai chegar e nunca chega. Então, legal. O que você vai fazer então nesse projeto web? Cara, seguinte, você vai fazer no projeto web essas funcionalidades. Você vai fazer um login, você vai fazer um usuário e senha lá, então tem que ter um banco de dados, tem que fazer um processo de senha, você vai procurar um cursinho que possa te ensinar, se você não aprendeu isso na escola, tem vários baratos por aí, tem muitos no YouTube, tem até os do Dev Samurai, mas enfim, o que você vai fazer? Você vai fazer um login. Você vai fazer uma tela de cadastro, então você pode fazer uma tela de cadastro de cliente, uma tela de cadastro de fornecedores, você pode fazer mais de uma tela, né? Clientes e fornecedores, você pode fazer qualquer cadastro e qualquer sistemas simples, uma coisa que você precisa fazer uma coisa simples. Não vá me inventar uma coisa muito louca. Não cadastro um sistema de reconhecimento de imagens, OCR, visão computacional, não, porque você não vai conseguir terminar esse projeto. Né? Eu estou falando para você fazer ele simples porque você precisa terminar. Você não vai chegar lá, não vai marcar uma entrevista mostrando uma coisa incompleta. Uma coisa pela metade é nada. Então é melhor ter uma coisa pequena completa do que uma coisa grande pela metade, porque metade não é nada. Bacana? Então vamos lá, fazer um cadastro, fazer um ou outro relatório e usando alguma coisa de banco de dados. Games. Mas eu quero fazer um game. Ótimo. Então você vai fazer alguma coisa com 1 a 3 fases, simplesinho. Domínio de física. Então você vai mostrar, eu sei fazer física. Então você vai usar alguma coisa do Motor Engine de física. Você vai usar, se você está usando Unity, se você está usando Unreal Engine, ou você está usando o Cocos 2D, enfim, você vai estar usando alguma coisa. Você pode também olhar nos mapas de estudo aí da etapa conhecimento para ver o que você precisa usar, mas você vai fazer alguma coisinha com física, tá? Não vai deixar de fazer. Ou se fizer um puzzle, de repente não tem tanta física, enfim, você vai escolher alguma coisa e você vai usar alguns elementos diversos. Por que disso? Porque eu até posso falar do caso do meu irmão, ele está aprendendo a programar games, ele quer ser um programador de games. Então o que ele está fazendo? Ele comprou um curso que está ensinando ele a fazer na Unreal Engine, e o que ele fez? Ele fez uma caixa, tipo uma caixa de sapato, né? Como se fosse uma caixa de sapato que eu fico lá, tem 4 paredes, não tem nem imagem no negócio, só que ele criou uma primeira pessoa que ele tem uma arma e ele atira em quadrado, atira em bola, e essa bola faz alguma coisa, explode ou então, ou seja, a pessoa vai avaliar e ela sabe que você não tem os recursos, toda a grana para ficar pagando um artista para isso. Mas ela sabe que isso significa que se ela colocar um pouco mais de recurso e apostar um pouco mais de recurso em você, ela vai ter retorno. Ou seja, você vai ter uma autoridade perante esses elementos. Bacana? Mobile, quero fazer um aplicativo. Então você vai fazer um aplicativo utilitário.
alguma coisa do dia a dia que você já está acostumado a fazer, alguma coisa relacionada à saúde, finanças, alguma coisinha nesse sentido, tá certo? Alguma coisinha também que você possa estar usando. Então, o primeiro projeto que você vai fazer, você também vai criar um diário de bordo, que é isso que eu vou mostrar para você agora. Como que você vai cadastrar, como que você vai se cadastrar no GitHub, como que você vai criar o seu primeiro projeto, como que você vai escrever esse diário de bordo, como que você vai subir esse projeto, todo esse processo que eu vou te ensinar agora. Então, vem comigo que a gente vai fazer esse processo. Bom, então eu entrei aqui no site do GitHub e logo de cara ele já me fornece uma opção de eu cadastrar, né, eu fazer o sign up do sistema. Não se preocupa que ele é grátis, ele é gratuito, ele vai te fornecer algum plano, alguma coisa, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, Felipe Fontoura Dev Samurai. Eu estou colocando desse jeito aqui porque eu já tenho um login. Eu vou colocar meu e-mail, .com.br, eu vou colocar algum password. A hora que eu clicar no sign up, o que vai acontecer? Ele vai me direcionar perguntando qual é o plano que eu quero, você fala que você não quer nenhum, e você vai cair numa tela parecida com essa agora que eu vou entrar para você. Vou entrar aqui no github.com, né? Eu entrei numa tela aqui que não era logada, para te mostrar o processo, mas eu vou entrar numa tela então que vai ser a minha área do desenvolvedor, a minha área de trabalho. Bom, ele vai carregar então isso aqui para você, que vai ser a sua área. Aqui tem algumas informações a mais que talvez não tenha na sua, mas não tem problema, você vai se concentrar em criar um novo repositório. O que é um repositório? É o local onde o código do seu projeto vai estar e é o repositório a qual a pessoa que você quer mostrar o código pode visitar para ver. Bacana? Então o que você vai fazer? Você vai criar por esse botão, New Repositório, ou então por esse botão verde. O GitHub ele muda toda hora, ele coloca o botão um pouco, às vezes, de uma cor diferente, então se você estiver entrando e o seu estiver diferente, você pode procurar na ajuda do GitHub como criar um novo repositório. Mas o caminho é esse, vou criar então um novo repositório aqui para mim, daí ele abre para eu poder digitar o nome do meu repositório. Eu vou digitar aqui My Life, que é um projetinho que eu fiz, bobinho aqui, só para mostrar para você. Colocar uma descrição. Meu primeiro projeto pessoal para portfólio. Bacana? Você vai deixar ali público, isso aqui é importante, até porque se você não assinou nenhum plano no GitHub, ele não deixa você colocar privado, e você vai colocar o seguinte: inicializar esse repositório com README. Se você não tiver nenhum código pronto ainda, não tenho nada ainda, não tem nenhum tipo de código que eu vou subir. Então você clica nessa opção, ou se você já tem algum código e já tem algum projeto que você já queira subir, que seja minimamente mostrável, né, você vai desmarcar essa opção. Então marca se você não tem nada ou nem imagina o que vai fazer, ou desmarca se você já tem alguma coisa que você pode colocar, que a gente já falou nos slides para trás. Criar repositório. Bom, ele acabou de criar aqui para mim. E daí o que ele oferece para mim? Algumas coisas. Se você não está muito habituado com Git, é muito provável que você não esteja, eu recomendo que você procure dentro do próprio GitHub. Ele já tem toda uma área de tutoriais, e tem uma área de tutorial também no próprio YouTube. Eu posso deixar, ou depois se alguém precisar, pode me pedir alguns tutoriais de Git. Eu posso indicar alguns que eu posso achar por aí na internet bons, mas basicamente o que você vai fazer? Git, ele é o comando que você utiliza para subir esses arquivos dentro do GitHub para também fazer versão de código. O que é versão de código? É mostrar ou registrar aquilo que você vai alterando. Isso precisa existir, principalmente quando você está trabalhando com uma equipe, mas nesse caso você não está trabalhando com a equipe, mas você precisa subir o código para que a pessoa lá do outro lado veja alguma coisa, senão ela vai ver exatamente a tela que você está vendo agora. Isso não é legal. Então, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, se o seu projeto atual não está ainda com Git, né, que a gente comenta não foi inicializado ainda com Git, você vai executar essa primeira parte. Você vai copiar e colar lá
no seu terminal que você, na área de comando de terminal, no Windows, no caso, é a área de terminal. Se você já tiver feito isso, se você já tiver inicializado, como eu já inicializei o repositório, você só vai executar essas duas linhas. É copia e cola, tá certo? Mas professor, eu não gosto de terminal, nem sei o que é isso, não tenho a mínima ideia, o que, que eu faço? Você pode usar um aplicativo que ele mostra tudo que está fornecendo ali, todo esse processo que eu fiz de criar novo repositório, de subir as coisas de uma forma visual. É uma janela. Então o que você faz? Você vai entrar aqui no GitHub e você vai baixar a versão desktop. Novamente eu vou deixar o link para você aqui embaixo para que você possa baixar. Você baixa a versão para o seu sistema operacional. No caso, eu acho que é muito provável que seja o Windows. Ele também tem para várias versões, enfim. Mas no caso ele já deixou aqui para mim para macOS, mas você pode fazer também para Windows se você estiver usando esse sistema operacional. Bacana? Eu vou fazer no console porque eu já estou bastante acostumado, já trabalho com essa ferramenta o dia inteiro. Se você não sabe ainda trabalhar, muito provável que você vai precisar dela. Eu vou abrir o meu terminal. Novamente aqui eu tenho o meu projetinho My Life. My Life é um nome que eu dei para ele qualquer. Eu vou aumentar aqui um pouco a letra. Ele é um projetinho que eu fiz, é um projetinho vazio que eu fiz para mobile, tá usando tecnologia híbrida, e eu vou aqui então adicionar os dois comandos. Agora é só esperar que ele vai começar a subir. Beleza, subiu. O que eu preciso fazer agora? Agora eu volto aqui e olho, dou um refresh na tela, e aqui está o meu projeto. Mas o que acontece agora? Olha só, meu primeiro projeto pessoal para portfólio, My Life aqui, vai estar o meu usuário. Tá falando aqui o meu último commit foi 2 dias atrás, quando eu preparei o projeto. Mas o que a gente precisa fazer? A pessoa que vai ser interessada técnica em olhar, o que ela vai ver? Ela pode clicar aqui e ver os códigos que você fez. Eu vou colocar aqui num que tem um pouco mais código aqui. Ela vai ver, beleza? Mas, novamente, isso aqui é só parte do que eu falei do arquétipo de autoridade. Uma coisa que você precisa fazer, até que o GitHub está pedindo, é criar o arquivo README, que é o arquivo que eu vou criar agora para você. Eu vou abrir o meu editor de textos, você pode usar o editor de texto qualquer que você já usou para fazer a sua programação. No caso, eu estou usando o Sublime Text aqui agora. Novamente, eu também posso deixar o link para vocês logo abaixo. E eu vou criar um novo arquivo chamado readme.md. Preciso colocar esse readme.md. E vai ser o arquivo a qual eu vou colocar o arquivo de apresentação do meu projeto. E esse arquivo aqui você pode colocar, escrever o que você quiser, mas lembrando que a gente não vai escrever qualquer coisa. Agora vem a segunda etapa da nossa estratégia, que é aquilo que eu comentei de criar autoridade e fazer um diário de bordo. O que é esse diário de bordo? É um relato dia a dia de como foi a sua progressão nesse projeto, das suas principais dificuldades, como foi você pensar, como que você estruturou todo esse processo para novamente que você crie autoridade, porque uma das coisas da autoridade é você ser autêntico. Não adianta nada você tentar falar que você de repente é milionário, eu sei que não é o seu caso, mas enfim, para você falar que você é milionário tem que mostrar o que tem na conta, né? Então esse é um dos arquétipos da autoridade, ser autêntico. Você precisa ser autêntico naquilo que você fala. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Colocar aqui My Life. Você vai colocar aqui, tá certo? Um título inicial. Professor, o que significa esse cerquilha aqui? Não sei o que é isso. O Markdown, ou .md, é um arquivo especial que ele pode formatar coisas para você sem você precisar do Word, por exemplo, ou de algum outro editor de texto especial. Como é que funciona? Quando você coloca aqui esse cerquilha, ou hashtag, dependendo como você quer falar, significa que é o parágrafo primeiro, ou seja, aquele parágrafo maior, ou o título do documento, né? Então isso aqui é o título principal do documento. Quando eu coloco 2, é o título secundário, ou o título 2 do Word, vamos assim dizer. Segundo título. Se você coloca 3, você vai colocar terceiro título, assim sucessivamente.
Bacana? Como é que eu faço? Eu vou deixar assim para você, daí você pode ver. Como é que eu posso fazer então uma lista? Uma lista você vai colocar o asterisco, tópico 1, tópico 2, estou fazendo bem simples mesmo, só para você poder entender. Tópico 3, até o Markdown não é tópico 3. Como é que eu faço uma lista numerada? Isso aqui é aquela lista do bullet, né? Coloca lá aquelas bolinhas, os tópicos, desculpa. Lista numerada 1, 2, 3, é bem simples. 2, 3, 4. Legal? Depois eu vou salvar e mostrar isso aqui para você no GitHub. Se eu quiser colocar algum comando, né, algum comando que eu precise fazer, eu vou colocar entre 3 aspas, coloca assim, ó, 3 aspas em sequência uma da outra e escreva aqui o comando. De repente você tem que executar algum comando para compilar. No meu caso aqui, que eu estou usando esse projetinho aqui de exemplo. Não precisa ser esse meu. Né? Aliás, não use o meu, use o seu, para ser autêntico. Mas de repente você precisa executar algum comando. No meu caso aqui eu tenho que executar ionic serve build, né? Para poder fazer alguma coisa. Isso aqui é só um comando qualquer. E que mais? Se eu quiser colocar também links e imagens, a gente vai ver a hora que eu tirar o print aqui da tela. Mas enfim, vamos deixar assim para que você possa ver como é que fica lá no GitHub. Então, eu fiz o readme aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu terminal. Eu vou dar um git status. O git status, vou passar bem rápido de novo. Você pode fazer isso no projetinho, no programa desktop do GitHub. Ele já vai deixar tudo isso bacana para você, tudo legal. Não precisa se preocupar com todos esses comandos, mas eu quero comando. Tá bom, então você pode aprender. Bacana, Git Status ele mostra todos os arquivos que ainda não foram versionados. Ele mostrou aqui para mim readme.md. Vou dar um git add git commit -m teste inicial do readme e dou um git push para subir para o meu GitHub. São esses 3 comandos que você precisa decorar, mas se você não quer decorar, novamente você pode usar a versão desktop. Vou voltar então aqui no meu GitHub, ele está vazio, vou recarregar agora nesse momento, e ele vai mostrar um arquivo do Markdown. Olha só que legal, ele ficou bem diferente do que eu estou vendo aqui no editor. Então é isso que o Markdown é, ele vai mostrar a versão texto aqui para você, mas também ele vai mostrar a versão já formatada, o GitHub já vai deixar bonitinho. E é dessa forma que você vai fazer o seu diário de bordo. Então agora vamos nos concentrar como é que é o nosso diário de bordo. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui, diário de bordo. Você vai colocar aqui, primeira coisa, o que é o projeto. Daí você vai colocar nesses tópicos aqui, bacana? O que é o projeto? Principais funcionalidades. Você vai colocar aqui, ó, como executá-lo. Bacana? Aqui ainda, o que você vai fazer? Você vai colocar, e é uma coisa que seria interessante você fazer, se for principalmente um projeto web, é deixar esse projeto, vamos dizer assim, executável para quem não é muito técnico. Como assim? Pensa que é uma pessoa que está olhando o seu currículo, pensa que é uma pessoa que está olhando você lá do outro lado, então é bom você colocar um link do seu projeto. Então, por isso que até comentei de deixar o seu nome.com.br, que seria o seu servidor, o seu site, porque de repente, se é um projeto PHP, se é um projeto HTML, JavaScript, isso roda no browser. E daí não adianta muito a pessoa ficar vendo lá, fica meio sem graça. É bacana, você cria muito mais impacto desculpa, se a pessoa consegue executar o seu projeto. Então o que você vai fazer? Você vai subir esse projeto para o seu servidor. Ah, professor, como é que eu faço? Eu já ensinei como sobe os códigos lá no tópico de mídia, mas vai depender muito do projeto que você está executando. Se for um PHP, você vai fazer igualzinho eu te ensinei a subir. Se for um projeto Ruby, se for um projeto em Python, eles têm as suas peculiaridades que daí depende de cada projeto. Bacana? Daí o que você vai fazer? Para utilizar esse projeto, por favor, acesse http://meunome.com.br/mylife. MyLife aqui que eu estou colocando, que tem a ver com o meu projeto,
Bacana, mas daí você vai subir o My Life ou, sei lá, o seu projeto aonde você quiser. Você vai colocar aqui uma descrição sucinta do seu projeto. Descrição para leigos. De novo, você não está falando com outro programador aqui. Você está falando com uma outra pessoa que não é técnica. Vou colocar aqui principais funcionalidades. Vou colocar aqui um título, né, com um terceiro nível. Funcionalidade 1, 2, 3, e assim sucessivamente. O que é funcionalidade? É alguma tela, alguma coisa que vai explicar o que ela é. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar naquele molde que eu comentei lá, principais funcionalidades. Login. Esta tela é responsável por controlar o acesso do usuário ao sistema. Para é a primeira que é exibida. Aqui você vai colocar uma foto. A gente já vai ver daqui a pouquinho como é que coloca a foto da tela aqui, que daí eu rodo o My Life aqui, enfim, esse aqui. Daí o que você vai fazer aqui? Você vai colocar aqui cadastro de cliente. Se você for fazer um cadastro de cliente, enfim, você vai fazer a sua funcionalidade que você quer. Esta tela, enfim, você vai colocar aqui de novo, você vai colocar a foto. E assim sucessivamente. Relatório dos principais clientes. Aqui novamente. Bacana? Como executá-lo? Se você for um programador, faça os seguintes passos. Daí você vai colocar um comando aqui, que é o comando que normalmente você roda na sua máquina, ou enfim, você vai colocar o que você faz para executar para um programador. Mas vamos lá. O mais importante aqui também, como eu comentei, é o diário de bordo. O diário de bordo que vai dar autenticidade, que vai garantir, no bom sentido, que você não saiu copiando esse projeto de alguém ou fez alguma coisa maluca porque as pessoas não te conhecem ainda. Então o diário de bordo vai ser um relato dia a dia de como foi a sua progressão. Então você vai colocar aqui, ó, dia 1. Nesse dia 1, você pode colocar a data aqui. Vou colocar a data de hoje, dia 8/2 de 2018. Quando eu estou gravando essa aula, você vai colocar aqui, nesse dia eu fiz 1, 2, X, Y, tópicos, né? Z. A minha principal dificuldade foi. Aí você vai colocar a dificuldade. Ou seja, você vai fazer um relato. É o estilo meu querido diário. Bacana? Para que isso possa ficar, de novo, autêntico. Daí aqui que você vai colocar no dia 2, sei lá que dia que você vai trabalhar. Se você trabalhou no dia seguinte, você vai colocar dia 9. Ou a data, claro, a data que você tá. Daí você vai colocar o seguinte. Hoje foi mais complicado, porque... Enfim, eu estou imaginando coisas aqui. Bacana? Então, isso aqui é o seu diário de bordo. Eu vou rodar aqui o My Life, o meu projetinho vazio, para que você possa entender, tirar alguns prints dele para que a gente possa subir na versão final do GitHub. Então, vamos lá. Então, vou colocar Ionic. Serve. Ah, professor, o que é Ionic? Não se preocupe com isso ainda. Ionic é um framework que serve para você fazer aplicações mobile híbridas, ou seja, você pode programar em JavaScript e rodar dentro do mobile. Bacana? Então, rodei aqui, daqui a pouco ele vai subir aqui para mim o Ionic. Vou deixar ele aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência, principalmente porque o computador é um pouquinho mais lento, gravando com tudo isso aqui rodando, mas ele vai rodar. Meu projetinho rodando aqui, coloquei aqui, ele subiu, enfim, ele subiu nessa versão, ele roda desse jeito mesmo, ele roda aqui no browser, mas depois você pode testar no emulador do iPhone, enfim, pode testar no emulador que você quiser. Se no caso você estiver rodando, quiser executar no emulador do Android, você vai precisar do Android Studio. Se você quiser executar no emulador do iOS, só funciona com macOS no Xcode. Eu vou mostrar esses programas aqui para você. Eu vou aqui na minha pasta desenvolvimento. Então, novamente, se você quiser rodar isso aqui em Android, você vai precisar do Android Studio, senão você vai precisar do
Xcode, está aqui do ladinho aqui, o Xcode, que é a suíte de desenvolvimento do macOS. Bacana? Então isso aqui é o macOS. Prazer, macOS, macOS. Ok? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então rodei aqui, eu vou tirar a minha primeira foto. Aqui no Mac ele tira a foto de um jeito diferente, no seu computador você tira outro jeito, você aperta o print screen, cola em algum outro local. Vou colocar aqui, o meu é Command Shift 4. Eu vou rodar aqui, vou colocar a fotinha dele bonitinho. Vou colocar a foto 1. About, a foto 2. Preciso ter um pouco mais de mira aqui, o macOS é chato para isso. Aqui. E a área de contato, olha só. Ctrl, Command 4. Opa, errei aqui. Eu vou tirar o print dela. Bom, beleza, foi pro print. Vamos colocar agora na pasta do projeto. E eu vou vir aqui na minha área de mesa. Nossa, tá cheio de captura de telas aqui. Desculpa, eu tô igual com casa bagunçada, né? Quando você fala assim, não repara na bagunça. Aqui o outro que foi errado, então vou renomear aqui tela 1.png. Ele salva em PNG, o seu pode salvar uma BMP, enfim, não sei como é que ele faz. Tela 2.png e tela 3.png. Eu vou pegar esses três arquivos aqui, vou jogar para minha área de... Opa! Tô sem o mouse, por isso que eu tô meio barbeiro aqui. Desenvolvimento. Vou jogar aqui pro My Life, tudo isso são os meus projetos. Vou jogar para cá, vou copiar para cá. Bacana? E como é que eu faço a referência então no GitHub, que são as telas que daí onde eu vou colocar a funcionalidade. A gente vai fazer desse jeito, olha só. No lugar onde eu coloquei a foto aqui, então o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma colinha minha aqui que eu já deixei preparado, só copiar e colar. Aqui, essa é a marcação de imagens, talvez esteja meio perdido com o Markdown, mas não tem problema, ele é bem fácil, ele é meio complicado no início, mas depois você já pega o jeito. Se você não souber também, não lembrar, só na internet copiar e colar o comando. Eu sempre faço assim, também esqueço todas as vezes, mas quando você vai colocar uma imagem, você vai colocar aqui a exclamação, o nome dessa imagem que você quer que apareça e o nome do arquivo. Lembrando que o arquivo tem que ficar aqui junto com o seu README, bacana? Então tá aqui tela 1.png, eu vou colocar aqui a tela cadastro de cliente, tela 2. Claro que não tem nada a ver minha tela com o cadastro de cliente, mas você já entendeu. E aqui, relatório, e aqui a tela 3. Bacana. Bom, então estou aqui com o meu README, não estou enxergando muitas imagens, fiz meu diário de bordo. De novo, diário de bordo você não vai fazer no final, cada final do dia você vai fazer um commit do seu projeto, porque no GitHub ele fica registrado os commits que você fez. Então se eu clicar aqui, ó, na área de commits, tem aqui commits, ele vai mostrar a data, que de novo, novamente dá veracidade. A gente está aqui no dia 8 e eu fiz um commit inicial no dia 6, foi quando eu preparei esse projetinho aqui, e no dia 8 eu subi o teste inicial do README. Então se a pessoa ficar na dúvida, será que esse cara fez realmente? Fez, olha só, se eu clicar e ver a diferença, eu posso ver o que você fez ou deixou de fazer. No meu caso aqui eu incluí o README nesse dia aqui, incluir todos esses tópicos. Bacana? Que dá mais, novamente, autenticidade para o que você está falando lá no seu currículo. Então, salvei, vamos ver se eu salvei, vou salvar aqui de novo, salvei, vou voltar para o meu terminal, vou cancelar esse comando aqui, vou dar um git status, novamente você pode fazer via desktop, se você não quiser fazer via console, git add ponto, git status, vou dar um status de novo, ponto, incluir todos eles, tá tudo verdinho aqui, git commit "-m", ajuste no README. Pode fazer em português mesmo, eu costumo fazer em inglês, mas você pode fazer em português. Git push, a não ser que a vaga exige inglês, novamente é uma coisa bacana. Então vou vir aqui e dar o reload. Olha só, que eu dei o reload, ele vai mostrar as coisas todas para mim. Inclusive minhas imagens, vai mostrar minha telinha, ou seja, vai ficar uma coisa muito bonitinha, uma coisa muito apresentável. Olha só, como executá-lo, diário de bordo. Então, cara, é impossível que você não seja contratado depois disso, a não ser que
realmente a vaga não seja para você, se realmente não tem o perfil da vaga. Aliás, não fique chateado se você não for contratado, porque de repente a vaga não é para o seu perfil mesmo, não era para ser para você. Enfim, tem que ter paciência, principalmente quando a gente está começando. Mas daí, novamente, o que você vai fazer? Daí lá na sua página pessoal, você vai copiar esse link que o GitHub está fornecendo para você logo aqui em cima e você vai colocar lá para referência. Eu deixei logo abaixo dessa aula aqui uma referência, um mockup, né, um desenho de tela dessa própria parte diária da página pessoal, que você pode literalmente copiar e colar. Só não vá me copiar o meu repositório, que eu vou deixar também nos links abaixo, porque fica meio sem graça, né? Fica meio esquisito, vai aparecer meu nome lá. Mas crie o seu, seja autêntico, faça esse processo, no que eu quero dizer copiar e colar código. Eu tô brincando, né? Copiar e colar código, você não vai fazer isso, mas coloque essas seções aqui do jeito que eu comentei para você. Tá vendo? Assim você vai ter uma chance muito maior de ser contratado. Bacana? Então vamos voltar para os slides, que eu acredito que é isso. Se tiver alguma dúvida, você sabe que tem o nosso clã. Eu vou ter o maior prazer de explicar para vocês. Também se faltar alguma coisa que não ficou muito claro da fórmula, você também pode falar comigo. Mas enfim, vamos voltar para o slide, que a gente já está passando muito tempo de aula. Bom, depois que a gente fez esse processo do GitHub que você acabou de ver, você também vai criar uma pequena página pessoal. Fica tranquilo que não é nada complicado, você já viu no módulo de mídias como que você pode fazer uma página pessoal, mas aqui eu coloquei um modelo um pouco mais direto, um pouco mais específico para você que está procurando um primeiro emprego, que é essa página. Eu coloquei ela também aqui nos anexos dessa aula, mas o objetivo principal é mostrar os seus atributos não técnicos. Não técnicos. Por quê? Porque, novamente, quem vai te contratar, a pessoa lá do outro lado, do RH, ou até você vai estar falando com o próprio responsável do projeto, até muitas vezes o dono, cara, ele já sabe que você não tem experiência. É por isso que ele está te contratando. Também porque ele não pode pagar muito. Porque se ele pudesse pagar muito, ele contratava também um outro cara sênior, né? Então, o que acontece? Ele já sabe que você não tem muita experiência, até pela questão do salário. Ele está contratando júnior. Júnior não tem experiência. Mas o mais importante do júnior, do cara que está entrando, são os atributos não técnicos, né? Qual é o caráter dessa pessoa? É uma pessoa honesta? Será que é uma pessoa que tem capacidade de aprender? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas estou te dando alguns toques que é exatamente isso que você vai escrever. Então o que você vai colocar? Você vai colocar basicamente 3 seções dentro da sua página pessoal. Primeira seção ali, quer dizer 4. Primeira seção que você vai colocar ali, fazer uma apresentação básica, né, sua foto ali, enfim. Depois você vai colocar um pouco mais sobre você. Então você vai escrever: olá, meu nome é fulano de tal, uma coisa bem sucinta. Você vai escrever o porquê que você quer entrar, porquê que você quer estudar TI e onde você vai chegar. E o que te impede de chegar nesse momento. Eu falo assim: olha, eu quero ser um mestre na área de games, eu quero produzir, ou seja, o principal motivo aqui é mostrar que você tem um objetivo, que você tem clareza onde você quer chegar e você vai ajudar as outras pessoas a chegar também com você, porque você, ao evoluir, você vai evoluir quem está do seu lado, ou seja, a empresa a qual você trabalha. Isso aqui é um elemento que muitas vezes as pessoas que não sabem colocam lá no currículo o objetivo. Qual é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é trabalhar na área de tal. Cara, isso não é objetivo, isso é consequência, né? O seu objetivo tem que ser chegar em algo que você ainda não chegou. O seu objetivo tem que ser fazer algo que você ainda não consegue fazer. E não o contrário. Porque senão vira uma coisa meramente banal, vira uma coisa ali simplesmente para encher linguiça. Bacana? Próxima sessão você vai colocar um depoimento. Mas, cara, como é que eu vou usar? Como é que eu vou conseguir um depoimento sem experiência? Você pode conseguir o depoimento de um professor, um professor que você trabalhou com ele gosta do seu trabalho, de algum amigo seu, ou de repente de um trabalho que você fez de estágio, enfim, alguma coisa, alguém que se propõe a colocar o rostinho ali, uma foto e um texto, falando assim, não precisa ser nem muita coisa, do tipo: olha, o Joãozinho é um cara muito legal, trabalhei com ele é um cara ponta firme e entrega o que ele fala. Pronto, já tá ótimo. Por quê? Porque o depoimento, ele lacra, ele fecha esses elementos de autoridade, porque é um selo de um terceiro que está falando o seguinte: olha, eu atesto isso que ele está falando. Então, isso vem muito do gatilho mental
das provas sociais. O ser humano ele é social. Então o que você vai fazer? Você vai colocar um botão ali, conheça meu trabalho, que vai mandar para onde? Para o GitHub. Ou seja, a pessoa já te conheceu, agora ela vai ver os seus atributos técnicos e o seu contato. E pelo amor de Deus, mantenha esse contato atualizado e esteja contactável. Porque por incrível que pareça, lá na empresa, estava conversando com o Thiago, meu sócio, o maior problema que a gente está tendo lá é a pessoa que coloca o telefone celular e não atende, coloca o e-mail e vai responder 2 semanas depois. Esteja disponível. Conclusão. Primeira coisa, foque em criar a autoridade com o que você tem hoje. Foco, foco e foco. Empresas buscam pessoas que possuam conhecimento, mas o ser humano tem prioridade. Procure ser uma pessoa proativa, humilde e tenha força de vontade. Principalmente humilde. Né? Ah, professor, mas eu sou um cara que ando simples. Não estou falando de ser simplório. Simplório e humilde são coisas diferentes. Por quê? Ser humilde é você ter a capacidade de admitir que você não sabe fazer. Ter a noção da sua capacidade. O que é uma pessoa proativa? É aquela pessoa que não fica morcegando. Eu estou vendo aqui uma pessoa, né, eu estou aqui nesse ambiente agora, estou aqui no escritório, eu vejo uma pessoa que está precisando da minha ajuda ali, ela está pegando uma caixa pesada. Cara, eu vou lá ajudar ela. Isso é proatividade. E o que é força de vontade? Mesmo diante de uma adversidade, você está positivo. Você não está lá reclamando, mas será que eu consigo? Não, você vai conseguir. Isso é força de vontade, é ser positivo diante de uma adversidade. E você, que está começando a carreira agora, você não vai ter uma nem duas, você vai ter milhares de problemas. Bacana? Não perca de vista a base do conhecimento, aqui é um toque técnico, lógica de programação e o domínio da tecnologia escolhida. E cuidado com oportunidades não remuneradas, aqui eu coloquei bem grande porque é o seguinte, porque tem muita empresa que do mesmo jeito que existe, empresas são empresas, a gente fica, né, imaginando que aquela coisa áurea, né, empresa, mas a gente não pode esquecer que empresa é feito de pessoas, então o DNA da empresa são as pessoas. Se lá dentro, se o dono é pilantra, os funcionários também vão ser pilantras, porque uma pessoa atrai a outra. Então toma cuidado, porque tem muita empresa que fala o seguinte, olha, eu estou oferecendo uma oportunidade para você de aprender, de evoluir, enfim, mas você só vai ficar servindo cafezinho. De novo, não tem problema você servir cafezinho, não tem problema você ficar lá trocando memória, né, de computador, mas qual é o passo depois? O que você vai aprender depois? E aqui encaixa um pouco da minha história. Por que eu aceitei trabalhar de forma não remunerada no INPE? Cara, eu tô dentro do Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço. Lá tá transbordando conhecimento, lá tá transbordando, né, pessoas. Lá no Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço tem pessoas, doutores, tem PhDs, tem as melhores mentes do Brasil estão lá. Então, para mim, que queria naquele momento adquirir experiência e conhecimento, não tinha outro lugar melhor para estar. Ou seja, só para você entender, existe o mercado do tempo, vamos assim dizer, e o mercado do dinheiro. Tem coisas que você precisa, vamos dizer assim, comprar com o tempo. Como assim comprar com tempo? Você precisa gastar tempo para você poder adquirir. Então, olha, eu não vou receber um salário, vamos dizer assim, alto agora, mas eu vou investir meu tempo e ganhar conhecimento. Então fica atento ao seguinte, muito provável que você não vai ganhar muito provável que você vai ganhar pouquinho mesmo, mas esse, novamente, de novo, não é seu emprego final, seu primeiro emprego, mas fica atento ao seguinte, o quanto que eu vou aprender lá, beleza? Ah, não vou aprender tanto, mas lá tem uma esteira de oportunidades grande. Eu vou começar servindo cafezinho, depois eu vou começar trocando memória do computador, depois da memória do computador eu já vou aprender a montar um computador inteiro, daí eu vou ter acesso à equipe de desenvolvimento que vai me ensinar a programar, depois eu posso virar um programador júnior, ou seja, você consegue enxergar. E principalmente, uma coisa que você precisa ficar muito atento, qual que é o tamanho desse projeto. Porque de repente as pessoas te contratam para ficar uma semana lá, você nem aprende e depois você fica lá jogado. Também conversa com as pessoas que trabalham lá para ver se, né, normalmente as pessoas que já trabalham algum tempo lá já vai dar a letra para você logo de cara, o toque logo de cara. Fala assim, cara, seguinte, que não adianta, eu tô aqui já há 10 anos tentando convencer o meu chefe a virar um programador pleno, mas o cara não quer. Ou seja, você já sabe que ali não vai dar em nada. Então,
vamos dizer assim, você passa um tempinho ali e você já vai procurando outra coisa melhor. Legal? Então são os toques que eu tenho para que você tenha que tomar cuidado com essas empresas que são, vamos dizer assim, entre parênteses, meio pilantras, porque elas são loucas para chegar a oferecer N coisas, N oportunidades e também não querem pagar muito. Mas, de novo, não tem problema você receber pouco. O problema é o que você vai fazer depois. No meu caso, com todo esse conhecimento que eu adquiri no INPE, foi a gangorra para que eu conseguisse entrar na Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, e lá ganhar bem mais do que eu ganhava no INPE, múltiplas vezes mais, 10, 15, 20 vezes mais. Então valeu a pena eu ficar, vamos dizer assim, ganhando bagagem lá no INPE durante um ano e meio, para depois ir trabalhar lá e ganhar melhor. E lá eu fiz minha vida, comprei meu apartamento, comprei minhas coisas, casei, enfim, fiz as coisas que eu queria. De repente você não quer casar, não tem problema, mas você tem as coisas que você quer. Legal? Então pensa desse jeito, não fica reclamando também lá nos fóruns de Facebook, nos grupos de Facebook da vida, falando que tem que pagar pouco. Cara, é o seu primeiro emprego, você vai ganhar pouco mesmo. Ninguém chega como diretor logo no primeiro dia de trabalho, você tem que ralar. É assim que é a vida, é assim que é e não tem como você mudar. Beleza? Se você está gostando, então, se você gostou, se essa fórmula foi útil para você, se você achou bacana esse conteúdo, eu vou pedir então que você deixe o seu depoimento falando o que você achou, falando que você realmente gostou, seja 100% honesto, assim eu vou saber se você gostou da fórmula, se ela foi útil para você, se abriu a sua mente, não só a fórmula, mas o curso como um todo. Bacana? Então agradeço você até aqui, por você estar até aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.